Amigos, nós enquanto seres humanos, nós temos uma terrível tendência de praticar ações erradas que consequentemente gerarão efeitos maléficos e tentar achar alguma válvula de escape, algum meio de contornar esses efeitos, mas sem deixar de praticar a ação que gerou esses efeitos. E isso vai desde algo mais simples até algo mais complexo, desde algo individual até o nível coletivo. Então, por exemplo, se a pessoa ela é desonesta na sua empresa, ela vai tentar montar um arcabouço jurídico ali com juristas, com advogados, para tentar dar uma aparência de legalidade, sem, entretanto, parar de cometer a ação em si. Você vê isso em várias coisas, por exemplo, a nível individual ainda, uma pessoa que tem um caso conjugal, ela vai armar tudo para que esse caso não venha a ser descoberto e os efeitos de destruir sua família não venham a acontecer, mas o germe da verdade ainda continuará ativo no oculto. Você vê que isso vai a níveis coletivos, como por exemplo, pessoas poluindo o meio ambiente e que criam taxas de emissões de carbono para de alguma forma tentar minimizar os efeitos dessa poluição, ou pessoas ou empresas que criam taxas de reflorestamento para continuar desmatando, pessoas que caçam animais por esporte e que tentam criar regras de mercado para isso, para poderem continuar matando à vontade. Então é isso, as pessoas elas têm essa mania de sempre querer minimizar os efeitos sem ir na raiz, nas causas. Você vê isso em todos os níveis. E é o que está acontecendo com a gente agora nessa pandemia. Nós estamos todos em casa, ou não, né? Tem uns que não, mas nós estamos todos ansiando por uma vacina, por um remédio, por algo que nos devolva a nossa liberdade, né? E a gente ficou muito tempo preso nesse dilema entre saúde e economia, e a gente não percebe que a natureza já está dando esse grito de socorro há muito tempo, que a verdadeira causa, não só dessa, como de outras pandemias, está na ecologia, está no avanço do ser humano brutal na natureza, com o desmatamento, com as condições precárias em que esses animais são expostos. Então, você começa a ver que foi assim. Se você começar a pesquisar os especialistas nessas doenças, você vê que o sarampo teve origem no convívio dos homens com bois e vacas. Você vê que a zika, o SARS, todos eles foram decorrentes dessa aproximação. Há estudos que correlacionam o desmatamento na Amazônia ao aumento de incidência de malária. Então tudo isso está conectado. O desmatamento do homem, a aproximação com espécies de animais silvestres, em que o ser humano cada vez mais invade esses espaços. E foi isso que aconteceu com a Covid-19. A gente mais uma vez colocando o ser humano em contato com o animal silvestre por meio de alimentação. Então a gente tem que ver que não é só torcer para que a vacina venha. Nós temos sim que torcer para que a vacina venha, para que a medicação venha. Só que a gente tem que começar a não só procurar vacina e remédio, mas a gente tem que começar a parar de produzir doença. Então é muito bom eu ter uma vacina e ter um remédio depois que a doença está instalada, mas melhor ainda seria nem ter essa doença. Então fica parecendo que o ser humano vai sempre querer criar novas vacinas e novas medicações para poder continuar cometendo práticas erradas. E eu acho que a Covid-19 já é um grito muito alto de socorro que a natureza está dando. Ou um grito de alerta, não seria nem de socorro. Um grito de alerta, ou vocês mudam isso, ou vocês mudam esse conceito de normal de vocês, ou isso vai continuar acontecendo cada vez mais. Porque a gente tem que ver que o cientista ele não cura nada. A ciência não cura nada. A ciência é apenas um meio, um canal muito importante, mas que faz a ligação entre a cura que já existe na natureza e a sua descoberta pelo homem.
Então, tanto as doenças como as curas, elas provêm da natureza. E é justamente a natureza que o homem está tanto ansiando atrás de uma cura, é essa mesma natureza que ele mata, produzindo doenças. Você vê, como eu disse, muitos animais, a nossa indústria pecuária, em boa parte, coloca muitos bois, carneiros, espécies ali em condições precárias, em que ficam todos amontoados e que faz com que se force o intercâmbio de vírus, de bactérias, de micro-organismos, e que sofrem mutações e que passam de animais para outros e que, enfim, venham a chegar nos seres humanos. A gente tem que parar de achar que a gente é um ser à parte da natureza. Todos nós somos natureza. E essas condições de animais, condições de produção de alimentos, dos produtos que a gente consome, o desmatamento que a gente sofre na nossa floresta, não pode ser causa de socialista, de vegano apenas. Isso deveria ser uma causa de todo ser humano. A Covid-19 coloca isso muito claro. A gente tem que parar de partidarizar o óbvio. Lei da gravidade não é nem de esquerda nem de direita. Existe e acabou. Se pular de um prédio vai cair e acabou. Não importa se é de direita, se é de esquerda. Tem que parar com essa partidarização do óbvio. Quando um dos lados começa a querer dizer que o irracional é de sua bandeira, vai começar cada vez mais a passar por burro. O óbvio não tem que ser colocado em questão, né? Tem muita coisa importante para a gente debater. Vamos, pelo menos, enxergar o óbvio. Então, eu acho que está na hora da gente começar a ampliar mais a nossa visão, a gente começar a enxergar melhor essas cadeias causais, sair um pouco dos efeitos e ver mais as causas. Tudo isso tem que ser abraçado e tem que ser tornado uma agenda pública de todos os cidadãos em todos os países. Se isso continuar a ser estigmatizado como de esquerda, como ser de socialista, como de vegano, todo mundo vai pagar o preço e vai pagar o preço da sua omissão, de estar colocando um debate importante e sério como se fosse uma coisa irrelevante ou como se fosse uma coisa de bandeira partidária. E estamos todos pagando o preço agora, vendo que não é. E a gente tem que tornar isso uma agenda pública, tem que democratizar as decisões acerca desse processo de fabricação de produtos, o processo de alimentação, o processo e as condições em que esses animais são colocados, até onde o ser humano deve ou não se intrometer na natureza. Tudo isso tem que ser começado a ser discutido com mais seriedade. E aí eu acho que a arte cada vez mais vai ter um papel preponderante nisso, principalmente o cinema, porque são assuntos bastante técnicos e que talvez por meio de dados e mera retórica não venham a ser amplamente entendidos e muito menos debatidos pela população. Então a arte vai ter que ser a ponta de lança para poder colocar esses assuntos em xeque. E tudo isso é um enorme desafio, né, para a gente, porque o nosso senso de justiça ele decorre ainda dos nossos ancestrais caçadores-coletores. E o nosso cérebro está programado para pensar em problemas de dezenas, de centenas de pessoas e não para milhões de pessoas, como é o nosso caso, que nós não vivemos mais em tribos, né? Nós vivemos em um mundo global, a gente tem que acordar para isso. Mas a gente também não pode pegar isso e colocar como desculpa, porque se por um lado o cérebro, a biologia influencia no nosso pensar, no nosso ser, no nosso portar no mundo, ele não determina. O ser humano ainda é capaz de acender dentro de si a sua razão, a sua intuição e pensar de verdade, para além de biologia, para além de determinismos, sobre os problemas de sua época. E cada vez mais nós vamos ser chamados a fazer isso. Por mais difícil que isso seja, a gente não pode se acovardar. A gente tem que encarar essa luta, até porque temos problemas próprios de nossa época, como a transgenia, em que a gente começa a forçar a troca genética de animais que há milhares de anos não se encontram ou até mesmo nunca se encontraram, e isso pode provocar
muita coisa para a gente no nosso sistema biológico. Pode vir tanto avanços como curas e descobertas, mas também pode vir muita coisa perigosa de doença. E temos também o nosso problema do aquecimento global, do nosso clima, que cada vez mais vai ser uma variável bastante importante no nosso dia a dia. Então, eu acho que se cada um começar a trocar essa ideia com 2, 3 pessoas, você já vai estar fazendo a sua parte. A gente tem que pensar nisso. Como dizia o poeta Bukowski, né? A gente começa a salvar a humanidade salvando uma pessoa por vez. Todo o resto é delírio romântico ou político. Então façamos a nossa parte. Vamos parar de apenas nos lambuzar querendo uma solução para os efeitos e começar a olhar para a causa, para a ação originária que produziu esses efeitos. Obrigado.